Apresentamos o estudo Reflexão em Foco, terceira temporada, o Perispírito, apresentado por Cláudio Conte. Vamos aprender juntos? Caros amigos do GRESG, eu sou Cláudio Conte e gostaria de dizer que é uma grande satisfação, uma grande felicidade participar do programa Reflexão em Foco, mais ainda em compartilhar esse estudo sobre o perispírito com vocês. Esse tema é muito amplo e interessante, além, é claro, de extrema importância para a nossa condição em que ainda nos vemos abraços com uma existência muito ligada à matéria. Nós dividimos esse tema em 8 estudos, durante os quais apresentaremos vários conceitos necessários para a compreensão daquilo que gostaríamos de apresentar. Para isso, precisamos iniciar com o mais fundamental, isto é, nós mesmos enquanto espíritos, porque nós temos uma compreensão bem maior de nós enquanto matéria, porque está muito ligado ainda ao nosso raciocínio, à nossa percepção. Porém, a nossa existência enquanto espíritos ainda é muito fugidia e nós temos uma certa dificuldade de entender. Desta forma, nesse primeiro estudo, nós falaremos sobre o mundo espiritual. Então, nós iniciaremos tratando dessa questão da nossa própria essência, para darmos, então, seguimento a outros temas que virão a complementar esse nosso estudo. Historicamente, se considera que a alma dos mortos vão para regiões bem definidas, dependendo do seu comportamento durante a vida, tais como céu e inferno. Então, isso é que nós temos como premissa básica, certo? Desde longa data, nós nos vemos com os abraços, com os conceitos de céu e de inferno. E nós vamos, então, ao longo de várias existências, tentando nortear a nossa vida, baseado nesse medo de ir para o inferno e nesse anseio de irmos para o céu. No Espiritismo, ele nos apresenta, ele nos diz que céu e inferno, eles não existem enquanto regiões físicas, localizadas. Porém, nós espíritas, nós substituímos para os colônias e umbral. Então, nós acabamos trazendo muito forte esse conceito de colônia e umbral, que de alguma forma substitui céu e inferno. E aí então nós vemos que temos receio de ir para o umbral e o anseio de irmos para alguma colônia. E eu, vira e mexe, ouvimos dos colegas falando que precisamos trabalhar para termos um lugar nas colônias. Porém, a grande questão é que nós enxergamos o umbral e colônias como locais no espaço, locais bem definidos no espaço. E aí nós temos algumas descrições dessas colônias e, inclusive, localização delas, certo? Referenciado ao nosso país, por exemplo. Porém, a grande questão que precisamos ter em mente é: será que o espírito vai para algum lugar ou ele simplesmente existe? Então, será que nós, enquanto espíritos, nós realmente vamos para regiões bem localizadas no espaço, esse espaço que estamos acostumados? Ou nós temos uma existência independente desse espaço? Isso pode parecer assim de menor importância, mas esse conceito passa a ser fundamental para nós entendermos a nossa relação com a matéria propriamente dita, nossa relação enquanto espíritos.
Porque quando nós pensamos em perispírito e corpo físico, nós estamos falando do nosso relacionamento com matéria. E por isso é fundamental nós sabermos, eu vou para algum lugar, eu enquanto espírito, estou em algum local, certo? Nesse mundo material, e é isso que nós vamos discutir ao longo desse estudo. E para nós entendermos, debatermos essa questão, se eu vou para algum lugar, aonde eu estou, na verdade, nós precisamos recorrer, é claro, à codificação kardeciana, mais precisamente ao Livro dos Espíritos, e na questão 23, em que Kardec pergunta o que é o Espírito. Na verdade, então ele deseja saber o que nós somos, mas não o que nós somos enquanto encarnados, o que nós somos enquanto essência espiritual. E aí ele pergunta, o que é o Espírito? A resposta é bem clara, o princípio inteligente do universo. Eu sei que existem algumas controvérsias com relação ao que seja princípio inteligente, e alguns dizem que nos animais está o princípio inteligente e no humano está o espírito, mas Kardec e os espíritos responsáveis pela codificação, eles deixam isso muito claro nessa questão 23, então não tem dúvida. O espírito é o princípio inteligente do universo. E esse princípio inteligente é uma contraposição ao princípio material que eles apresentam em determinado momento, certo? Então nós temos nós, espíritos, como os seres inteligentes da criação. E como seres inteligentes, nós precisamos considerar todos os seres inteligentes, independente de como esses seres se manifestam, seja de que forma for, em que reino aqui na Terra, propriamente falando, for, certo? Então nós temos manifestação de inteligência em vários seres da criação se expressando de uma forma ou de outra aqui na Terra. Então o espírito é o princípio inteligente. Agora, na questão 76, Kardec ele tenta, ou melhor, ele busca compreender mais profundamente o que seja o espírito. Isso é interessante, porque ele desejava na questão 27 uma informação acerca da nossa estrutura enquanto espíritos. E aí ele, como primeira resposta, ele teve que eu ser inteligente. Então tá bem, então nós já sabemos que nós somos os seres inteligentes da criação. Na 76, Kardec, tentando aprofundar mais o conceito, ele pergunta que definição se pode dar dos espíritos. Então ele já tentou o que é o espírito e depois ele vem com uma definição. Ele gostaria de definir o que nós somos. E aí eles respondem, pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, o que está completamente em acordo com essa questão 23 do Livro dos Espíritos. Certo? Mas só que eles completam, povoam o universo fora do mundo material. Então nós temos os espíritos como seres inteligentes que povoam o universo fora do mundo material. Então nós, enquanto espíritos, estamos destacados desse mundo material. Então nós não habitamos o mundo material. Veja bem que nessas questões, tanto a 23 quanto a 76, não há uma distinção ou uma especificação entre espírito encarnado ou desencarnado. Eles tratam sobre espíritos de forma geral. E Kardec, novamente,
aprofundando mais ainda o entendimento, ele pergunta na questão 84: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Então, vejamos bem, Kardec obteve a resposta que nós povoamos o mundo fora do mundo material. E aí ele vai mais específico. É um mundo à parte, fora daquele que vemos? E aí nós precisamos interpretar qual é o mundo que nós vemos, certo? Então, quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos paredes. Se vocês estiverem na casa de vocês, verão sofás, mesas, cadeiras. Se estiverem no escritório, também verão mesas, cadeiras. Se estiverem no ônibus, vocês verão o ônibus, a rua, os bancos do ônibus, no automóvel. Então, isso é o mundo que vemos. Só que o mundo que nós vemos é o mundo material, é o mundo da matéria, certo? Kardec, quando pergunta daquele que vemos, é que nós vemos enquanto encarnados. Então, esse mundo que vemos é o mundo material, porque tudo aquilo que eu relatei agora há pouco, e se vocês olharem ao redor de vocês, tudo que vocês veem é matéria. Então, esse é o mundo material. E esse mundo que nós vemos, então, é o mundo material. E aí eles respondem: sim, isto é, fora daquele que vemos, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas, certo? Então, o espírito, ele existe no mundo dos espíritos, certo? Povoa o universo fora do mundo material. Inteligência incorpórea são os espíritos, tá certo? Então, nós temos que os espíritos constituem o mundo dos espíritos. Então, na grande conclusão que nós chegamos, colocamos aqui algumas afirmativas para nós analisarmos, é que nós somos espíritos. Eu sou espírito, vocês são espíritos. Encarnados ou desencarnados, nós somos espíritos. Nossos corpos e o ambiente são materiais, aquilo que vemos. Então, eu vejo meu corpo. Enquanto encarnado, eu vejo meu corpo. E eu vejo o ambiente. Então, isso tudo é matéria. Os espíritos constituem o mundo dos espíritos. Foi o que nós vimos. Então, nós somos espíritos. Logo, estamos no mundo dos espíritos. Meu corpo é matéria. A matéria pertence ao mundo material, certo? Por isso que quando nós pensamos em ir para uma colônia, ir para um umbral, que são, por definição do movimento espírita, locais fixos, ou bem definidos no espaço, então nós começamos a nos questionar: se eu estou no mundo espiritual, como é que eu posso estar em um local no mundo material, se eu povoo o mundo espiritual? E aí nós começamos a pensar que nós, enquanto espíritos, estamos no mundo dos espíritos, nos expressando no mundo material. Isso é importante nós considerarmos que nós apenas nos expressamos nesse mundo porque a nossa relação com o perispírito e corpo físico deve estar, e com o mundo material em geral, deve estar sempre relacionado com o conceito de que estamos nos expressando, certo? Que muda em muitos pontos análises que são trivialmente aceitas. Espero que esteja ficando claro. E eu gostaria, então, nesse ponto, de dizer que, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa que não tenha ficado claro,
deixem perguntas nos comentários e aí nós procuraremos abordar no estudo seguinte, tá bem? Então, pontos importantes, são pontos que precisamos ter em mente e que vai nortear os nossos estudos. Apesar de espírito, perispírito e corpo serem componentes de um sistema, e nós vamos trabalhar espírito, perispírito e corpo como um sistema, certo? Não podemos tomar um componente pelo outro. Então, não podemos analisar o espírito da forma como analisamos o corpo e o perispírito, por exemplo. Certo? Cada um deve ser analisado, cada um desses componentes deve ser analisado conforme as suas propriedades ou as suas características. São propriedades e características limitadas ao que nós sabemos, ao que nós conhecemos? Pode ser, mas nós precisamos analisar cada um segundo aquilo que conhecemos a respeito de cada um desses componentes. Como os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos, não se trata de nós e eles, nós os encarnados e eles os desencarnados. E normalmente nós não nos consideramos como espíritos, nós falamos, os espíritos, como apenas nos referindo aos desencarnados. Mas não se trata de nós e eles, se trata de espírito e matéria. Então, eu estou me expressando nesse mundo material. Por isso, eu digo que eu estou encarnado, certo? Ao passo que os desencarnados estão se expressando em um mundo não tão material como esse. E aí nós chamamos de desencarnados, ou nós nos referimos a esses espíritos como desencarnados. E existem aqueles que nós chamamos de espíritos puros, em que já estão libertos da matéria, e aí nós não nos aprofundamos muito aonde esses espíritos, ou como esses espíritos se manifestam, melhor dizendo, porque nos falta ainda muito conhecimento acerca desse nível, evolutivo. Então nós precisamos trabalhar não nós e eles onde nós estamos, mas onde estamos nos expressando, certo? Lembrando, lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, em que eles se referem à Trindade Universal como Deus, Espírito e matéria, certo? Então, numa avaliação parcial, por isso nós escrevemos ali parcial, numa avaliação parcial inicial da resposta apresentada nessa questão, nós temos Deus, Espírito e matéria, e eles se referem como a Trindade Universal. Nós não vamos analisar essa resposta item por item ou completamente. Nós só vamos tratá-la de forma já ampla, certo? Novamente, se não ficar claro, nós podemos abordar essa questão em um próximo estudo. Só que, quando nós falamos em matéria, mundo material, nós não temos apenas matéria, isso que nós chamamos de matéria. Nós temos outras componentes. Nós temos tempo, nós temos espaço, nós temos forças, nós temos energia e etc. Etc. Tudo e qualquer coisa que vocês consigam pensar. Encai ali nesse etc. Então, nossa existência nesse mundo não está relacionada apenas com matéria, mas muito com tempo. Nós começamos esse estudo e vamos terminar. Então, isso é um tempo. Entre nascimento e morte, nós temos um tempo. Além disso, nós nos movemos no espaço, certo? Então, também, nossa existência nesse mundo está relacionada com o espaço.
assim como forças, energia e etc. Então, dizer apenas, ou nos referirmos apenas à matéria, é uma simplificação de um conceito bem mais complexo do que isso, e que precisa ser tratado, abordado de uma forma adequada para conseguirmos conceber que nós estamos no mundo dos espíritos, nós enquanto espíritos, nos manifestando em um mundo material e o que significa esse mundo material. Então, se nós analisarmos essa questão 27, a resposta da questão 27, de forma completa, nós vemos que temos Deus, Espírito, fluido cósmico, porque na continuação da resposta, depois do Trindade Universal, eles mencionam o fluido cósmico, o fluido, e a importância desse fluido nesse contexto, certo? E aí, então, esse fluido nós temos matéria, tempo, espaço, forças, energia, etc. É o fluido se manifestando como tal, certo? Então, já que o tempo, por exemplo, se não é Deus, não é espírito, é fluido. As forças não é Deus, não é espírito, então é fluido. São expressões do fluido, porque, afinal de contas, tudo materialmente falando, nós nos referimos ao fluido. E aí, então, nós faremos uma pequena alteração lá na relação entre fluido e matéria, certo? Porque quando nós vemos os corpos, certo? O corpo não é só o nosso corpo físico, mas qualquer objeto é um corpo, então a mesa, né, tecnicamente ou cientificamente, nós tratamos isso como um corpo, é um corpo material, não apenas o nosso corpo orgânico, mas uma mesa é um corpo material, uma rocha é um corpo material, tudo é um corpo material. Então, tratar isso para nossa abordagem espírita como matéria, já que os espíritos se referem como um mundo material, e nesse mundo material eles incluem tempo, espaço, forças, energia e etc., nós passamos a não considerar os objetos como uma expressão de matéria, mas como uma expressão de massa. Porque no final, todo corpo tem uma massa, certo? Então aí nós temos o fluido cósmico se expressando ou se manifestando como massa, tempo, espaço, força, energia. E esse fluido vai se manifestar dessa forma dependendo da ação do espírito. Então, nosso mundo material é do jeito que é porque nós somos espíritos compatíveis com o mundo de expiações e provas. E esse fluido cósmico se adequa à nossa condição evolutiva, se expressando, se manifestando, melhor dizendo, dessas várias formas, de acordo com as propriedades que são impressas nesse fluido pelos espíritos que aqui habitam. Então, nós podemos dizer que a percepção da manifestação do fluido é denominada de matéria. Então, quando nós falamos em mundo espiritual e mundo material, nós estamos nos referindo, ou não devemos, melhor dizendo, não devemos apenas nos referir à matéria, aos corpos, como comumente é feito, mas a manifestação desse fluido nas suas várias formas necessárias, essas formas são necessárias para nossa expressão enquanto espíritos neste mundo, certo? Então nós precisamos de massa, que é esse corpo físico, nós precisamos dos corpos, então nós precisamos de massa,
todos esses corpos, né, respondem ao tempo, então existe uma deterioração dos corpos em decorrência, ou melhor dizendo, com o passar do tempo. Então nós vemos a ação desse fluido que se manifesta como tempo no fluido que se manifesta como massa. Então está tudo interligado. Assim como esses corpos, esse fluido que se expressa como massa nos corpos, estão relacionados com o fluido que se expressa ou que se manifesta como espaço. Certo? Então, e assim a mesma coisa com energia, forças e etc. Então nós vemos uma expressão, uma manifestação do fluido em um mundo material. E é essa nossa percepção, nós enquanto espíritos, que percebemos essa manifestação do fluido. É isso que nós chamamos de matéria. E mundo material, englobando tudo aquilo que é necessário para que este mundo continue existindo. Espero que tenha ficado claro essa colocação, porque tudo isso está relacionado com o perispírito, é claro, que é o tema da nossa reflexão em foco, e também o mundo material. Então, na nossa visão deturpada da realidade, e nós falamos dessa visão deturpada porque a nossa mente está muito relacionada ainda com a matéria, certo? Com esse mundo material. Então, nós temos eles, os espíritos que habitam o mundo dos espíritos, e nós que habitamos o mundo material. Essa é a nossa interpretação, nossa visão deturpada da realidade, porque eu acabo me confundindo com o corpo. Eu, espírito, me confundo com eu, corpo. E aí eu penso que eu sou o corpo, certo? Enquanto uma visão mais adequada seria o espírito interagindo com o fluido, ou melhor, proporcionando alterações no fluido que dará qualidades específicas a esse fluido, e o mundo dos espíritos também, né, interagindo de alguma forma com o mundo material, trazendo então uma condição macro. Enquanto o espírito no fluido é uma condição no microcosmos, né? Sou eu manifestando. E quando nós vamos para o mundo dos espíritos, nós temos uma humanidade espiritual, essa ligada ao nosso planeta, certo? Interagindo ou se expressando, melhor dizendo, nesse mundo material. Então essa seria uma visão mais adequada do que, apesar de muito limitada, eu reconheço que é muito limitada, mas mais adequada dessa nossa relação com o mundo material. Então, o mundo material, resumindo, é a percepção da manifestação do fluido de determinada forma em decorrência da ação do espírito. Repetindo, o mundo material é a percepção, aquilo que nós chamamos de mundo material, é a percepção da manifestação do fluido de determinada forma em decorrência da ação do espírito. Então eu, enquanto espírito, atuo no fluido e depois eu percebo a resultante dessa minha ação, certo? E é essa resultante que nós chamamos de mundo material. Assim é que as diferentes condições de existência, e aí nós já passamos a lidar com condições de existência, ao invés de... Eu não gosto muito de usar densidade de fluido, porque para mim é uma colocação errônea. Nós temos erros de entendimento quando nós falamos em densidades de fluido.
certo? Cada um dos mundos em que o espírito se expressa como densidades de fluido. Nós preferimos nos referir como condição de existência. Então, as diferentes condições de existência. Eu estou numa condição de existência, o desencarnado outra condição de existência, espíritos evoluídos em outra condição de existência e por aí vai. Então, assim é que as diferentes condições de existência coexistem em um espaço. Desculpa, está um erro ali, né? Não é em um espaço, mas é em um espaço, um mesmo espaço, sem interferirem uma com as outras. Então, por isso que nós, espacialmente falando, nós compartilhamos esse espaço com outras condições de existência, mas não necessariamente há uma interação. Quando ocorre essa interação, são os fenômenos que nós chamamos de mediunidade. A percepção de um fluido, a percepção de um espírito em uma condição de existência diferente da sua pode ocorrer de forma intencional ou não, certo? Então, essa percepção de um espírito em uma condição de existência diferente pode ocorrer de forma intencional ou não. Então, eu posso, por exemplo, perceber a condição de existência dos desencarnados. E essa percepção ela pode ser intencional ou não. Assim, quando um desencarnado pode perceber essa nossa condição mais grosseira. E essa interação, essa percepção, ela pode se dar intencionalmente ou não. E assim nós encerramos esse estudo, certo? Espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha trazido material para as nossas reflexões. Mas antes de encerrarmos, podemos fazer a nossa pequena prece de encerramento, agradecendo sempre a Deus e a Jesus pela oportunidade que nós temos de debater essas questões tão necessárias para nós, Senhor. Pedimos, Pai, o seu amparo para essa nossa série de estudos sobre o perispírito, que possamos empreender essa jornada juntos, nos esforçando para compreender cada vez mais esse tema que é tão importante para nós. E assim, Pai amado, agradecidos, pedimos sua permissão para encerrarmos o estudo de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pela presença, e também pela participação aqui no nosso estudo, pedindo que deixem seus comentários para que nós possamos responder, esclarecer ou aprimorar um pouco mais a nossa explanação nos estudos que estão por vir. Lembrando que esse programa é mensal, na segunda sexta-feira de cada mês, então nos encontramos no mês que vem. Um abraço a todos, muita paz e até a próxima. Apresentamos o estudo Reflexão em Foco, terceira temporada, o Perispírito, apresentado por Cláudio Conte. Vamos aprender juntos?